Bom dia! Lindo dia na presença de Deus. Estamos hoje no dia 13 do projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado. E Jesus hoje, ao descer do monte, ele orou, ele ensinou como orar, como jejuar. Ele trouxe vários ensinamentos, tirando as pessoas da zona de conforto, mostrando uma nova forma de pensar, não para revogar a lei, mas para trazer uma profundidade maior à lei. E do capítulo 5 ao capítulo 7 ele estava ali no monte, falando às multidões, ensinando, trazendo essa profundidade maior. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra. E aqui, no final do capítulo 7 ele fala que não adianta nada ficar ouvindo as palavras se não praticarmos. Então, parece que ele estava preparando para que ele mesmo começasse agora a praticar tudo aquilo que ele havia ensinado, né? Então, terminando o capítulo 7, falando sobre o homem que ouve as palavras e não pratica, é comparado como a um homem sensato que edificou sua casa sobre areia. E ela desabou e foi grande a sua ruína. E aí ele desce do monte e começa a praticar. Começa o capítulo 8 dizendo: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Uau, Jesus começa agora a curar, a limpar, a libertar, a praticar aquilo que ele havia falado do capítulo 5 ao 7, como eu falei aqui. A prática, colocando na prática toda a sua autoridade, tudo aquilo que ele havia falado. E ele começa ali curando um leproso. Jesus tem poder, o poder que vem do alto, um poder que vem para trazer cura, salvação, para trazer libertação. E aqui Jesus limpa um leproso. Naquela época, os leprosos eram considerados imundos, eles ficavam separados da cidade, separados do convívio social. E aquele leproso conseguiu se aproximar de Jesus. Só do leproso ter conseguido se aproximar de Jesus já foi um passo de fé grande, porque ele não poderia se aproximar. Aquilo já demonstrou a fé daquele leproso. E Jesus perguntou, e ele já veio falando, né? Já veio falando que se Jesus quisesse, poderia purificar. Então ele já veio declarando a sua fé. E Jesus curou. Jesus curou, tocou-lhe e curou. Os leprosos não poderiam ser tocados, porque se você tocasse num leproso, você também estaria ficando imundo. A lepra, principalmente naquela época, era uma doença extremamente contagiosa. Jesus olhou, ouviu, estendeu a mão e tocou naquele leproso. Uau! Contrariando tudo aquilo que as pessoas esperavam, ele tocou no leproso. Ele abraçou o leproso, ele amou o leproso. Quantas vezes nós estamos nos afastando de pessoas que consideramos que não vale a pena?
Quantas vezes, de repente, uma pessoa está querendo uma atenção na rua, um mendigo, uma pessoa que já está ali imunda, às vezes não toma banho há muito tempo. E ela quer uma atenção, ela quer um olhar, ela quer que- ouvir, que ela seja ouvida. E muitas vezes nós nos viramos e não damos isso. E nós recebemos isso de Deus. Quantas vezes estamos imundos pelo pecado e Deus olha para nós com amor, com misericórdia, com compaixão e nos escuta. E nós falamos com Deus: Deus, por favor, me ajuda, me ajuda. E Deus está nos ouvindo e nos atendendo, nos curando. Ele quer nos curar, Ele quer nos limpar. E ao mesmo tempo Ele quer que nós também levemos uma palavra de cura, que nós possamos levar também o amor dele, o amor que restaura, que abraça, que toca. E isso que Jesus quer. E continuando aqui, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Olha que incrível. Jesus está dizendo aqui que o centurião não era de Israel, não era do povo de Israel. E mesmo assim, a fé daquele centurião era muito maior, excedia muito mais a fé do próprio povo de Israel, o povo escolhido, povo de Deus escolhido, né? Que veio de Abraão, Isaac, Jacó, dessa linhagem, uma linhagem de Deus escolhida, uma linhagem em que Deus esteve com eles no deserto, saindo do Egito, indo para a terra prometida, porque era um povo escolhido. E ali Jesus fala que esse centurião excedeu em muito a fé do povo de Deus. E com isso Jesus fala também que pela fé podemos ser salvos. E também que a fé não é apenas de um povo, não é apenas para uns, não, é para quem quiser, é para quem demonstrar, é para quem tomar a decisão de acreditar. Aquele centurião acreditou em Jesus, ele percebeu a autoridade de Jesus e ele também era sujeito à autoridade. Uau! A autoridade. O que é autoridade? A autoridade é você manifestar aquilo que Deus quer que você faça. Toda autoridade vem de Deus, toda autoridade procede do alto. Existe uma hierarquia. A autoridade é sempre dada por alguém de um nível mais alto. E não existe ninguém com um nível mais alto do que Deus. Então toda autoridade provém de Deus. E Jesus curou aquele servo do centurião, curou. Ele continua aqui: digo-vos que muito virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão,
Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está dizendo aqui que pessoas vão vir de fora, não precisa ser do povo escolhido, e vão se juntar ao povo de Deus, e vão ser considerados também filhos de Deus, até porque foi para isso que Jesus veio, para trazer salvação, para que o povo se reconciliasse, não só o povo dele, o povo escolhido, né, o povo de Deus, mas qualquer pessoa pode ser feita filha e filho de Deus. E os próprios filhos de Deus, entre aspas, né, o povo escolhido, muitos deles vão ser lançados fora. Muitos deles vão para as trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Seja feita conforme a tua fé. Jesus já começa a falar de fé desde o começo aqui do capítulo 8, falando do leproso. A fé do leproso o salvou. A fé o levou a ir em direção a Jesus. A fé do centurião salvou o seu próprio servo. E aqui esse centurião não demonstra apenas fé, ele demonstra amor ao servo dele. Ele foi lá demonstrando fé e amor e também esperança, esperança de que aquele servo dele seria curado. Uau, que exemplo! Que exemplo! E a pergunta que eu faço: você tem agido em fé? Sinceramente, você tem agido em fé? Você tem acreditado que Jesus tem poder? Porque se não acreditar que Jesus tem poder, se não demonstrar isso com as suas atitudes, acredite, Jesus não vai curar. É necessário uma, um, um passo de fé, pela fé. É necessário que seja pela fé. E uma fé que é movida por amor, uma fé que é movida por esperança. Como está o teu nível de amor? Como está o teu nível de esperança? Como está isso tudo dentro de você? Faz esse exame, faz essa análise, porque se você quer viver uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida extraordinária, não tem como você viver essa vida se você não tiver fé. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está escrito aqui na palavra. Um beijo no coração, que Deus abençoe. Tome uma decisão com esse aprendizado, que fichas caem para você, e tome uma decisão com tudo isso que foi falado aqui. Que essa decisão venha a fazer você agir. Que decisão? Que decisão é essa que você pode tomar nesse dia e fazer a diferença, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas? Esse é o meu desejo, que, que você possa fazer diferente, que você possa impactar o mundo ao seu redor e, em primeiro lugar, o seu mundo interior. Um beijo no coração, que Deus abençoe um dia incrível e maravilhoso na presença de Deus.